Boa noite, queridos pais. Eu sou o pastor Augusto, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Nova Sussuarana. Nós estávamos para fazer o culto online, mas ainda estou com um problema no YouTube, porque eles demoram 24 horas. Eu fiz ontem às 20 horas, até 24 horas, né? Eu fiz ontem às 20 horas e 20 minutos e eu estava tentando durante esse período e não consegui. Aí eu decidi, eu vou antecipar, vou gravar um vídeo para poder a gente estar compartilhando, né? E eu quero, nesse momento, iniciar com oração, né? Para que Deus esteja ministrando aos nossos corações, as nossas vidas. Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Nós sabemos que o Senhor é Deus, grande, poderoso. El Shaddai é o Teu nome. E nós temos visto todas essas coisas que têm acontecido no mundo. As nações estão desesperadas, as pessoas sem saber o que fazer. Mas nós entendemos que o Senhor continua permanecendo Deus. E nesta hora eu quero te pedir misericórdia, Senhor, por essas nações. Misericórdia pelo nosso Brasil, pelos italianos, pelos franceses, por essas nações que foram acometidas desse coronavírus, pelos chineses. Deus, tenha misericórdia de nós. Coloca a Tua poderosa mão, Senhor, que seja solucionado por completo. Que de fato esse medicamento que foi descoberto, que ele esteja conseguindo solucionar o problema na vida das pessoas. Eu sei que existem muitos idosos e crianças que estão doentes com o coronavírus, mas o Senhor é Deus. E eu te peço misericórdia por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Assim, eu sei que hoje é impossível a gente falar de qualquer coisa e não falar dessa situação do coronavírus. Eu faço parte de alguns grupos e tem um grupo que eu faço parte que é de colegas da faculdade, e tem uma das pessoas que estava incitando as pessoas a saírem, ir para as suas igrejas, não ficar com suas igrejas fechadas, mas irem para o culto, assistirem os cultos, fazer os procedimentos do álcool em gel e tal. E soltou um versículo bíblico assim cheio de emoção, né? Falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É Bíblia, é fato, mas não é contexto para a gente utilizar para que as pessoas estejam desobedecendo às autoridades constituídas. E a Bíblia diz que toda autoridade constituída é constituída por Deus. Então, às vezes a gente está arrumando um versículo bíblico para poder justificar a nossa desobediência, né? Então, queridos, fique atento. Não saia para poder ir, já que não tem culto lá na igreja, eu vou para a igreja de fulano, que a igreja de fulano tem culto. Isso não é fé. Isso é desobediência. Isso é falta de vigilância. E nós temos que ser... A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então nós temos que ser prudentes. Prudência em primeiro lugar. Você tem que estar atento às suas atitudes para que você não venha sofrer, não trazer doença para sua casa. Se você tiver um idoso dentro de casa, esse idoso pode sofrer. Se você tiver também uma criança, pode ser acometido, ou até você mesmo ser acometido com essa doença. Então, a gente vai evitar ao máximo, vai fugir. Eu não tenho álcool em gel em casa. Lave as mãos. Lave com água, sabão. Você já viu o procedimento? As pessoas estão ensinando como é que você faz, como é que você lava as mãos. Pegue e pratique. Sabão, água, e vai fazer todo o procedimento para suas mãos ficarem bem limpas. Uma toalha sua, de preferência, se você não tiver toalha de papel, que é melhor a toalha de papel porque você descarta, joga fora. Mas fora disso, é uma toalha individual, a toalha é sua. É uma toalha sua que você vai estar utilizando para você estar enxugando suas mãos, né? Mas vamos à palavra. Eu gostaria de ler lá o Evangelho de João,
capítulo 11, versículo 17. Abra aí na sua Bíblia, João 11, 17. E diz o texto: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seus irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes ao Pai, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vindo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram-na, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse-lhe: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desliga-o e deixa-o ir. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações nesta noite, para que a tua palavra esteja se movendo sobre as nossas vidas e nos transformando. Em nome de Jesus. Amém. Na crença judaica existe o seguinte: quando a pessoa tinha morrido, chegando ao 3º dia, eles diziam que o espírito, até o 3º dia, o espírito parava sobre o corpo, mas no 4º dia o espírito já tinha ido embora. Não tinha mais como voltar à vida. Era uma condição irrevogável, não tinha mais. Lázaro estava morto 4 dias, então não tinha mais jeito. Ele estava morto. Ninguém podia mais revogar isso, né? A outra condição é que os enterros aconteciam sempre no mesmo dia que a pessoa morria.
Morria hoje, enterrava hoje. Né? Salvo se acontecesse num sábado. Né? E também os pranteadores. Jesus desafia a morte mesmo depois de 4 dias. E isto era uma afronta. Jesus dá uma ordem para Lázaro e para a morte. A ressurreição de Lázaro acontece sem nenhum procedimento médico, sem palavras mágicas ou qualquer coisa desse tipo. Mas se a gente for trazer isso para as nossas vidas, o que a gente pode aprender? Que lições a gente pode aprender com essa história na qual Jesus ressuscita Lázaro? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a morte de Lázaro era um problema que não tinha mais jeito. Imagine. Já haviam se passado 4 dias. Não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais como a gente voltar atrás. Não tem mais como a gente refazer essa situação. Estava morto. Aí a gente começa a pensar um pouquinho. Às vezes olhamos para um problema, está faltando um dinheiro, tem um débito no banco. Nós olhamos esses débitos no banco e começamos a ficar desesperados. Como é que nós vamos pagar? Um cartão de crédito. Comprou, conseguiu pagar os primeiros meses, mas agora as coisas apertaram, se tornaram difíceis. E o desespero, a angústia. E cartão de crédito é assim, né? Vira uma bola de neve. Você acha que no outro mês você paga, aí nós tomamos aquela posição, vamos pagar só o mínimo. Só que o mínimo é mínimo mesmo. Ele é pequeno. E quando chegam os juros, são bem altos. Você não estava conseguindo pagar o pequeno, se tornou maior e se tornou mais difícil para você pagar. Sabe aquela coisa que você olha e faz mesmo, essa dívida já se tornou tão alta? Era um cartão que eu devia 3 mil reais, eu estou devendo 45. Como é que eu vou pagar isso? Como é que isso vai ser solucionado? Como é que vai ser solucionado? Aí, a gente precisa fazer o seguinte, ó. A gente clama a Jesus. O problema é difícil? A gente clama a Jesus. A gente clama porque a nossa necessidade é estar sendo socorrido por Ele. Porque se a gente não consegue resolver, está enfermo, você olha a doença e você diz, rapaz, não tem mais jeito aqui não. Os médicos já deram um diagnóstico de morte. Mas quem disse que tem impossíveis para Deus? Quem disse que a última palavra vai ser a dos homens? Quem disse? Às vezes está faltando da nossa parte uma atitude. Nós precisamos clamar e a gente não clama. Precisamos nos posicionar e a gente não se posiciona. Sabe quando tem horas que parece que a gente parou de acreditar? A gente já não acredita mais que Deus faz milagres como Ele fazia no passado. É porque às vezes no passado a gente orou por alguém que estava doente, a gente não viu o resultado que a gente queria, a pessoa morreu, e agora a gente desanimou e não tem mais vontade de orar por ninguém, porque na cabeça fica ainda aquele sentimento, provavelmente eu vou orar e o resultado não vai ser satisfatório. Sabe qual é o veículo que a gente consegue fazer com que a nossa fé cresça? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então olha, você ouve, mas você ouve o quê? A palavra de Deus. Mas você lê os textos, você ouve os milagres, você lê os milagres, mas você ouve os testemunhos, as pessoas contam as coisas que Deus fez através da sua palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Jesus é a palavra.
Então você começa a acreditar, o seu sentimento se torna diferente. Você muda as suas atitudes, porque você está querendo que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Quando a gente quer a vida transformada, a gente paga preço. A gente não reclama. A gente não cria situações. Imagine a condição de Marta, de Maria. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor não estivesse aqui, estava tudo bem na minha vida. Mas o Senhor demorou de chegar. Mas Jesus nunca chega atrasado. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Aquele era o tempo de Deus. Aquele era o tempo que Deus queria manifestar o poder dele daquela forma. Tem coisas que começam a acontecer nas nossas vidas e nós começamos a ver que tudo está se tornando difícil, mas existe um propósito de Deus para a gente se aproximar mais dele, para a gente orar mais, para a gente ler a palavra, para ficarmos edificados pela palavra, para influenciarmos vidas, para contar as coisas que Deus fez nas nossas vidas, para dizer, olha, eu vivi assim, eu passei por isso, mas Deus me resgatou, Deus me tirou. Quando tudo parecia que não tinha mais jeito, Deus veio de lá e pã, resolveu, solucionou o problema. Se eu ficar só olhando para o problema, eu não vou ter a atitude de reagir contra o problema. Eu vou achar que o problema não tem mais jeito. Eu vou pensar que acabou. Eu vou pensar que acabou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na cabeça das irmãs, não tinha mais jeito. Mas Jesus sabia que ele iria operar um milagre naquele lugar. As pessoas que estão ali vão ouvir que Jesus ressuscita mortos, porque era o 4º dia. E o texto diz que já cheirava mal, estava fedendo. Sabe quando o problema da gente parece que já está fedendo, não tem mais jeito? E Deus vem lá e puf, resolve, soluciona. Eu quero dizer que independente do tamanho do seu problema, Deus tem poder para fazer com que a sua vida seja reescrita de forma diferente. Deus tem poder para transformar a sua maldição em bênção. Deus tem poder de manifestar através da vida, da sua vida, da vida de pessoas que você conhece, o poder dele para que o milagre aconteça. Mas a primeira parte que eu preciso fazer é crer. Eu creio e Deus opera. Eu creio e o milagre acontece. Eu creio e Deus faz. Mas eu creio. Era uma ameaça, era uma certeza de morte. Mas Deus transformou a maldição em bênção. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida desta pessoa, eu profetizo a bênção do Senhor. Eu profetizo mudança de vida. Eu profetizo ressurreição da vida financeira. Eu declaro ressurreição da morte. Eu declaro vida sobre esta pessoa. Eu repreendo todo espírito de morte. Eu declaro a bênção do Senhor sobre esta vida. Pai, eu quebro todo o jugo do inimigo sobre esta vida nessa hora e declaro a bênção do Senhor. E eu digo para a morte, eu te rejeito. E eu digo para a vida, você é bem-vinda. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você nessa noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.